Neste vídeo, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a tentação do Mashiach. Eu estou falando do Filho do Eterno. Eu não estou falando do próprio Eterno vindo e se encarnando, não. Eu estou falando do Filho do Eterno que desceu até essa terra e se tornou um homem e morreu por nós. Então eu quero falar da tentação dele. Ele era um homem, 100% homem. O maligno não aceita que um homem venceu Elão, irmãos. O maligno não aceita que um homem derrotou Elão. Por isso que ele fica criando essas doutrinas e pregando que um Deus encarnou e veio na terra. Isso é doutrina do paganismo, irmão. Apóstolo Paulo, apóstolo Saul, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Eterno, o Pai, e um só mediador entre o Eterno e os homens. E Yahshua, o homem, é um ser celestial, que era o Filho do Eterno. Ele era um ser celestial, e ele desceu aqui na terra e se tornou um homem. 1 João capítulo 4. Todo aquele que não confessa que Yahshua veio como homem é o espírito do anticristo, trabalhando contra a mensagem do Eterno, querendo dizer que Yahshua não venceu o maligno. Quem venceu o maligno foi um homem. Yahshua, o homem. Então hoje nós confessamos que um homem está lá na glória representando os demais homens que estão aqui na terra. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso irmão mais velho, primogênito dentre muitos irmãos. E Yahshua foi tentado como homem, 100% homem, e venceu a Satanás como homem. Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a tentação do Mashiach. Por quê? Porque as denominações, o sistema aí, eles pregam um Mashiach, um Salvador totalmente diferente do Salvador que está registrado nas Escrituras originais. Eu não estou falando daquele quarto evangelho não, porque aquele quarto evangelho ali mostra um Salvador que é o próprio Criador que se encarnou e veio na terra. Não, eu não estou falando desse Mashiach não. Eu estou falando do Filho do Eterno. Eu não estou falando do próprio Eterno vindo e se encarnando, não. Eu estou falando do Filho do Eterno que desceu até essa terra e se tornou um homem e morreu por nós. Então eu quero falar da tentação dele. Ele era um homem, 100% homem. Um homem glorificado. Não é Deus encarnado, não. É um homem, é um ser celestial, que era o Filho do Eterno. Ele era um ser celestial e ele desceu aqui na terra e se tornou um homem. E é tanto que o apóstolo Paulo, apóstolo Saul, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Eterno, o Pai, e um só mediador entre o Eterno e os homens, e Yahshua, o homem. Presta atenção, irmãos. 50 anos depois que o Mashiach subiu para o céu, 50 anos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, ele diz assim, ó: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é o conhecimento da verdade, Romilson? De que há um só Criador, o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que habita em uma luz inacessível, que homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. Esse é o Eterno, esse é Yahweh. Aí ele vira e fala assim: há um só Eterno, então, Yahweh, o Eterno, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua. Mas aí ele não termina dizendo só Yahshua, ele diz Yahshua, o homem. O que ele está querendo mostrar para nós, irmãos? Que nós temos que crer que Yahshua, ele é 100% homem. E aí vem esses pastores aí que querem deturbar sua mente, irmão. Não aceita isso não. Eles querem falar que Yahshua, o Mashiach, ele é 100% homem, 100% Deus. Não existe isso não, irmão. 100% fala de totalidade. Como é que ele pode ser 100% um e 100% outro? Não. 100% é totalidade. Então ele era o quê? Ele era 100% homem. Hoje ele é um homem, porém um homem glorificado. E a Bíblia diz que o nosso corpo será igual ao corpo de Yahshua. Não vai ser igual ao corpo do Eterno, não. O nosso corpo vai ser igual ao do Filho do Eterno. Então ele é 100% homem até hoje. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para me falar sobre a tentação dele. Então veja bem. Yahshua, irmãos, ele sofreu, ele foi tentado. Ele foi tentado. O que é a tentação de Yahshua, irmãos? Vou explicar para vocês entenderem. Quando o Eterno trouxe o Mashiach a essa terra, irmãos, a memória de tudo que ele tinha lá na glória foi apagada, irmão. Porque senão não seria uma tentação.
tudo que ele tinha lá, que ele vivenciou junto com os anjos, tudo que ele vivenciou, a criação dele aqui na terra, que ele participou com o Pai, criando todas as coisas, porque ele andava com o Pai, criando todas as coisas. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 8. Ele é a sabedoria do Eterno, que andava junto com o Eterno, criando todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele. Porém, irmãos, quando Yahushua veio a essa terra, a memória de que ele tinha lá no céu, lá na glória, foi apagado. Ele nasceu como um homem, como uma criancinha ali, mas porém ele não tinha memória das coisas lá do céu mais. E aí o que aconteceu, Romero? E aí, irmãos, ele teve que crescer na graça e no conhecimento. Ele teve que ler as Escrituras. Então ele não nasceu sabendo tudo. Não é igual o quarto evangelho lá, que Deus encarnou e veio na terra e já sabia de tudo. Falava, ó, eu sou o filho do Eterno que estou aqui, que veio para salvar. Quem não crê no filho já está condenado. Não. Ele não, a mãe dele teve que ensinar para ele, falar, ó, meu filho, você é o filho do Eterno que veio para morrer pela humanidade. Está registrado aqui ó, no livro de Isaías, que você é o filho do Eterno. A mãe dele teve que orientar ele, teve que ensinar a Bíblia para ele, as Escrituras para ele. Por isso que diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Está registrado, se eu não me engano, em Lucas capítulo 2. Então, irmãos, quando ele foi crescendo, ele foi tomando entendimento das coisas. Por isso que quando ele abriu a Bíblia lá, ele abriu lá na sinagoga, falou, Yahuwah me ungiu para pregar o ano da libertação dos cativos e oprimidos, o ano aceitável a Yahuwah ali. Ó. Então, veja bem, ali, muitos falaram assim, mas quem é esse cara para estar afirmando ser o Messias? Porque ali ele estava afirmando que ele era o Messias. Por quê? Porque ele tinha esse entendimento já. Mas veja bem, irmãos, quando ele foi batizado, só para vocês terem ideia, foi necessário o Eterno falar lá do céu, falar assim, ó, tu és o meu filho amado, em quem eu me compraz. Então o Eterno estava falando para ele, o Eterno falou assim, diz que uma voz lhe veio, no livro de Marcos é que traduz bom, fala assim, e veio uma voz do céu que lhe dizia, a voz não veio para todo mundo não, irmão, só veio para ele, falou assim, ó, você é o meu filho amado, em quem eu me compraz. Porque o Eterno estava fortalecendo ele agora, porque ele ia passar por uma tentação. Então o Eterno estava testificando, falando, ó, você é o meu filho amado. Se ele já soubesse que ele era o filho do Eterno, que vivia lá na glória junto com os anjos, que os anjos, inclusive os anjos foram criados por ele, então, irmão, não seria uma tentação. Ele já chegava aqui, ó, o que ele ia dizer para Satanás? Porque aí logo em seguida ele foi levado para ser tentado, foi levado pelo Espírito. Aí o diabo virar para ele e falar assim, ó, se tu és o filho do Altíssimo, atira-te daqui abaixo. Por que o diabo está falando para ele, se tu és o filho do Altíssimo? Porque o diabo está tentando colocar dúvida no coração dele, de que se ele era o filho do Altíssimo mesmo ou não. O diabo estava tentando gerar dúvida. Então se ele já soubesse que ele é aquele ser que estava lá na glória, que ele criou tudo, ele viraria para Satanás e diria para Satanás, arreda Satanás, foi eu que criei tudo junto com meu pai. Eu sei que eu sou filho do Eterno porque eu participei da criação. Não, aí não seria uma tentação. Então não, a memória foi apagada. Aí o Eterno estava mostrando, estava permitindo ele ser provado, permitindo ele ser tentado. Então o diabo falava, se tu és o filho do Altíssimo, faz a pedra virar pão. Toda hora o diabo falava, se tu és o filho do Altíssimo, faz essa pedra virar pão. Se tu és o filho do Altíssimo, atira-te daqui abaixo. Aí o diabo estava oferecendo o que para ele depois? Até o diabo virou para ele e falou assim, ó, te dou a glória do mundo todinho se você prostrar, me adorar. Aí, se ele soubesse que ele era o filho do Eterno, o que ele ia virar? Ele ia virar e falar assim, não, moço, foi eu que criei tudo, junto com meu pai, tudo isso aqui é meu, para que você está me oferecendo isso, moço? Não, e aí não seria uma tentação. Tá vendo, irmãos? Então, não deixe se iludir por esse evangelho que está sendo pregado e não. E Yahushua, a mente dele foi apagada, ele teve que aprender tudo de novo com respeito às coisas do céu. Só assim a tentação faria sentido. E ele era homem, e ele poderia ser tentado. O que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que o Eterno ele não pode ser tentado. Ele não pode ser tentado pelo mal. Então o Mashiach, ele passou por todas as provações como homem. E venceu como homem, não como um Deus homem. Se ele fosse um Deus homem, não seria uma tentação. Que tentação é essa? Aí a tentação seria injusta. Porque quem pecou no Jardim do Éden foi um homem, Adão, 100% homem. Então quem teria que ser tentado e vencer a tentação, teria que ser um homem 100%. Por isso que a Bíblia diz, lei dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Ou seja, se foi um homem que pecou, teria que ser um homem que teria que morrer para os demais homens ser salvos. Um homem sem pecado, foi um homem sem pecado que pecou, um homem sem pecado teria que morrer.